Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá, pessoal! Estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Thiago Minhoca e hoje a gente vai analisar uma partida da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Hoje a gente vai falar de Ceará 0, Mirassol 2. Salve, salve, Thiago Minhoca! Tudo bom, meu irmão? Como você está, meu velho? Bem, Celso, na correria, né? Chegando do Castelão nesse exato momento, mas... é isso, vamos falar sobre mais uma derrota do Ceará, né? Situação muito preocupante, o torcedor cada vez mais preocupado com a queda de rendimento da equipe. E, enfim, mas no geral tudo bem, cara. Tá, as coisas estão na saúde, né? Pelo menos isso aí, pessoalmente, tá indo tudo muito bem. Coisa boa, isso é muito importante. A gente vai aprendendo a valorizar cada vez mais, né, velho? Mas é isso. Vamos lá. Antes de a gente começar a falar aqui, abrir a nossa pauta para falar dessa derrota do Ceará, deixa eu convidar vocês aí a se inscreverem no nosso canal, porque a gente acabou de ultrapassar a marca de 90 mil inscritos, então tá pertinho aí de a gente se encaminhar para a marca dos 100 mil, os primeiros 100 mil inscritos do nosso canal, e aí seria muito, muito, muito importante se você pudesse contribuir, colaborar com a gente, para além do que você já faz, que é dar o seu play aqui, escolher o seu vídeo e valorizar aqui o conteúdo que a gente produz. Agora, outra coisa que eu queria solicitar também, porque, Minhoca, você... aqui não é uma pegadinha não, tá? Fica à vontade para chutar qualquer número aí, mas você tem ideia de qual é a média, o tempo médio de permanência da galera num vídeo de YouTube? No nosso, especificamente? Não, geral. Geral? Sei lá, 5 minutos? É muito menos. Fica na casa ali dos 19 segundos, né? Então é uma média de permanência... Nós estamos estourando muito aí, viu? Não, a nossa é absolutamente surpreendente. A nossa vai para casa dos vários e vários minutos aí, o que mostra como o nosso conteúdo é consumido, né, assimilado aí por nossa audiência. Um conteúdo mais denso, um conteúdo que costuma trazer diferentes camadas aí dos assuntos, das pautas que a gente trata no dia a dia. Normalmente a galera trata com mais superficialidade, com mais dinamismo ali por conta da correria mesmo. A gente vai nos mergulhos mais profundos e com isso a gente consegue esse resultado. Então, o que é curioso, Minhoca, é que pouquíssima gente tá aí com o sininho ativado. Então é importante a galera ativar também o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? Porque como a gente está sempre colocando aí vários conteúdos por semana, às vezes 2, 3 conteúdos por dia, você acaba perdendo aí no meio do algoritmo do YouTube. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreve lá também e ativa o sininho, beleza? Agora sim, meu caro Thiago Minhoca, vamos começar a nossa pauta efetivamente. Vou começar a falar dessa derrota do Ceará por 2-0 sobre o Mirassol. Uma partida, Minhoca, que dá para a gente analisar tanto as questões dos reflexos extracampo, né, para que esse resultado vai produzir, como também traz nuances interessantes para a gente analisar da partida propriamente dita. É com ela que a gente vai começar, Minhoca. Porque foi um jogo no Castelão onde o Ceará ele voltou a apresentar algumas características e alguns defeitos também que tem marcado o time nesse recorte mais recente, principalmente do Campeonato Brasileiro. É um time que tem muita dificuldade para criar chances efetivamente, né?
em um time que acaba desperdiçando também as chances que cria, um time que está meio que preso a jogadas ali para o Pedro Raul, cruzamentos, tal, e que muitas vezes acaba sendo, como a gente está vendo aí, inclusive um lance por coincidência aqui nessa abertura. Agora, um Ceará que ele voltou também a mostrar vulnerabilidades defensivas e que viu o Mirassol ser implacável e eficiente nas chances que teve, nas poucas chances que teve, acho que 3 ou 4 chances em todo o primeiro tempo, e nas 2 primeiras o Mirassol foi lá e abriu o placar. 2-0 que definiram o resultado final da partida. Thiago Minhoca, por favor, a sua análise de Ceará 0, Mirassol 2. É isso, Celso. Olha, tá um pouco assim meio óbvio, né, de falar das questões que o Ceará tem atravessado, porque a situação ela não seria mudada perante esse jogo caso não houvesse uma vitória. Porque toda a reclamação hoje que existe do lado do torcedor, não só do torcedor, a imprensa também tem falado muito aqui, a imprensa cearense, da onde o Ceará tinha que ter os cuidados, né? Porque a sensação que dá, Celso, é que o Ceará olhou para o bom início ali das primeiras rodadas, os desempenhos em confrontos diretos muito bons que o Ceará teve até então, e eu acho que foi talvez o maior erro interno do Ceará de acreditar que não teria dano, que as coisas iriam acontecer. Não, beleza, enfrentamos o Grêmio, ganhamos, enfrentamos outras equipes, eu estou tentando lembrar que outras equipes talvez quase poderíamos ter vencido o Bragantino, né? Fizemos um jogo interessante contra o Botafogo antes da pausa ali, um 3-2 e tudo mais, e deu a sensação de que o Ceará seria capaz de não se perder ao longo do campeonato. E eu tinha alertado isso exatamente no último raio-x antes da pausa do Campeonato Brasileiro, né? Que eu falei, olha, cuidado, essa reta final do primeiro turno ela é muito pesada. O Ceará tinha enfrentado boa parte das equipes da parte de baixo da tabela. Equipes que estão com problemas. E até voltou dessa pausa enfrentando algumas dessas equipes, como por exemplo o Corinthians. Corinthians com problemas. E o Ceará perdeu na semana passada. Hoje chegou ao terceiro jogo em casa, o terceiro jogo em que é derrotado, o terceiro jogo que não marca gol, sabe? E ao mesmo tempo, se a gente olha aí as últimas 9 partidas, em 6 delas a equipe não conseguiu balançar as redes. Porque carece, Celso. Carece de mais qualidade. Vamos só imaginar, certo? Um cenário normal para o Ceará antes da gente ver o começo do Campeonato Brasileiro. Seria normal imaginar que o Ceará ia ter dificuldade no Brasileirão. Era até natural imaginar que o Ceará tivesse, durante a pausa do Mundial, estou falando isso antes de começar o Brasileiro, certo? O Ceará poderia ser uma equipe do Z4. E o que é que iria acontecer? Como aconteceu com Vitória, aconteceu com Juventude, com o próprio Mirassol, que também já fazia uma boa campanha, o Sport, Fortaleza, as equipes que estão vivendo esse momento, Vasco, São Paulo, precisa contratar. Precisa contratar. Então, se o Ceará tivesse na zona de rebaixamento, eu não tenho dúvida, o Ceará já teria pelo menos 2 nomes, pelo menos 2 nomes no elenco hoje. Pelo menos 2 nomes. O Ceará confiou que o elenco não precisava pressa, não precisava urgência. E aí eu acho que foi uma negligência do Departamento de Futebol do Ceará, porque essa necessidade de novas contratações não é que... por exemplo, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, que aconteceu com o Sport. O Sport pegou o Derek do Cuiabá. Se chega um Derek no Ceará, ia ter empolgação? Claro que não ia ter empolgação. Mas precisa de mais peças, porque, como nesse exato momento, o Ceará menciona que possivelmente 4 nomes vão chegar, Celso, para que isso aconteça, eu não tenho dúvida que o Ceará não vai trazer 4 jogadores de alta prateleira. Sabe assim, jogador, por exemplo, o Pedro Raul, que o Ceará pegou emprestado do Corinthians. Não vai chegar 4 jogadores de um patamar elevado. É óbvio que vai chegar jogadores mais modestos. Para ter uma noção, um desses nomes que o Ceará estava atrás era o Fabinho do América Mineiro. O Fabinho vai ser um jogador que, ao chegar, o torcedor vai se empolgar. Então, assim, houve uma pressão desnecessária que o Departamento de Futebol se colocou para um contexto de tabela complicado. E se você olha nesse recorte desde a retomada, é uma classificação contra o Sport nas penalidades e uma vitória do Clássico.
As 2 metas que o Ceará tinha que ter, o cuidado ao retornar, ele conseguiu. Mas os resultados recentes, as dificuldades, as opções que o Condé tem trabalhado, elas são muito restritas. Jogadores caindo de rendimento, titulares, como é o caso do Mugni, o próprio Pedro Henrique, caindo de rendimento. E cadê a peça do banco? Para causar um impacto. Porque esse problema já tinha antes. Só que agora, quando os titulares começam a cair de rendimento, fica muito evidente. Então, o jogo de hoje é até curioso que o primeiro gol do Mirassol, o Ceará começou muito bem, Celso. Tava lá, cabeceando, criando jogadas. Sabe assim, começo do jogo do Ceará, exatamente como tinha que ser jogando dentro de casa. Martelando, Walter pegando... Desde o começo, inclusive. Desde o começo. Buscou primeiro escanteio com menos de 5 minutos, estava pressionando, finalizando. Mas, como eu disse, eu não sentia que o gol do Ceará era iminente. Não sentia que a qualquer instante aí vai sair o gol do Ceará. Eu não estou lembrado se para mim a melhor defesa do Walter no jogo foi uma cabeçada ali, uma falta batida pelo Mugni, que o Pedro Raul cabeceou, que ele foi buscar no canto. Essa foi a única defesa que eu achei assim, pô, aqui o Walter foi determinante. Essas mais de 20 finalizações que o Ceará teve ao longo do jogo, não teve nenhuma defesa mais pontentosa do Walter, que eu considero um bom goleiro. Isso. Mas, assim, foram defesas tranquilas, no meio do gol, sempre uma cabeçada meio amortecida. Então, o Ceará teve essa dificuldade ao longo do jogo, mesmo sendo superior em volume, de oportunidades, né, assim, de ser mais incisivo. E aí é onde entra o outro lado, o outro adversário. É claro que o Mirassol é um outro patamar, é um clube que não tem pressão. E eu nunca vi, é sério, assim, dos jogos que eu vi recentemente, das equipes que jogaram aqui contra o Ceará e Fortaleza, uma equipe tão fria quanto o Mirassol. Fria, né? Exatamente. Fria. Sabe exatamente o que fazer, independentemente do cenário, né? Impressionante, assim. O James, por exemplo, que é o zagueiro do Mirassol, dominava a bola e saía conduzindo como se nada, sabe assim, como se estivesse enfrentando um jogo de primeira rodada contra um time, sabe, ali de primeira fase de Copa do Brasil, sabe assim, tranquilidade. Então, assim, era um time muito bem conectado dentro do jogo. Tanto que estava levando essa pressão do Ceará e no primeiro ataque, que aí para mim é o principal tapa na cara, assim, sabe, do momento do Ceará. A jogada acontece com o Alisson pela direita, que faz o cruzamento, em que o Chico da Costa faz o gol. Chico da Costa, pelo terceiro jogo, faz o seu terceiro gol, cada gol em cada partida. Marcou contra o Palmeiras, marcou contra o Santos e agora contra o Ceará. Que estrela, por que eu estou citando esses dois jogadores? Esses dois atletas foram contratações que o Mirassol fez. Contratou Alisson e Chico da Costa. Esses dois jogadores, por incrível que pareça, Celso, já passaram no radar do Ceará. O Alisson não tem muito tempo que foi um jogador que esteve no radar. O Ceará tentou contratar o Alisson. Chegou a sondar o Alisson, sabe? E o Mirassol conseguiu fechar com esse jogador. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque se o Alisson chega no Ceará, não ia ter o torcedor todo animado e tudo mais, mas é um jogador que consegue fazer alguma coisa a mais do que, às vezes, um Tubarão faz, do que outros atletas do elenco que não estão rendendo bem. Então, esse descuido do Ceará, quando você vê o Mirassol ali no primeiro ataque, na primeira jogada, na primeira bobagem que o Ceará cometeu ao longo do jogo, defensivamente, sai o gol do Mirassol. Então, para mim, é muito representativo esse primeiro gol do Mirassol vir de dois jogadores que foram contratados nessa janela que se abriu. O Mirassol foi atrás de, tipo, precisamos contratar. E olha, você olha o elenco do Mirassol, você não olha, assim, um elenco de qualidade. Mas ali tem um trabalho e ali tem exatamente uma unidade de time. Algo que eu tinha alertado aqui, eu lembro que alguns até foram poucos, na verdade, tinham comentado que eu estava exagerando na minha crítica, né? Que foi no jogo contra o Santos, quando o Ceará jogou fora de casa, eu acho que o jogo foi até no Allianz Parque, né? E eu falei, o Ceará podia ter vencido o Santos. Podia ter vencido. Mas a maneira como jogou aquele dia não parecia de ser uma equipe que estava tentando fazer algo a mais. Estava contente com o empate. São assim, geralmente, os jogos do Ceará fora de casa. Uma rara exceção, eu vi alguns jogos, como, por exemplo, o jogo passado contra o Inter. Mas, naquele dia eu tinha alertado. Quer ver um time que eu acho que consegue fazer melhor do que o Ceará? Que é fazer uma transição melhor, uma qualidade de transição melhor? Eu falei, o Mirassol. O Mirassol hoje está atrás do Ceará, naquela época quando eu dizia, está atrás do Ceará, mas eu olho o Mirassol fazendo uma jogada de transição bem melhor do que a equipe alvinegra. E
E isso começou a ficar claro nos jogos que acabaram se sucedendo. O Mirassol foi sabendo encorpar como time, como unidade. E o Ceará, na verdade, foi se acomodando nesse aspecto. Ele não foi incrementando mais possibilidades. E aí, quando você vai ficando preso, e aí, uma certa parte, tem muito da diretoria na minha avaliação, e também parte do Condé, que eu já relatei aqui outras vezes, que eu acho que o Condé foi restringindo muito as opções. Ele foi cada vez mais fechando em poucas opções, fechando, cada vez fechando, inclusive como nesse jogo de hoje. O Sobral vinha jogando mal, o Lucas Lima entra no jogo contra o Inter, faz uma partida razoável, para boa, em alguns momentos bons, outros momentos nem tanto, mas assim, um jogador que tem uma qualidade que poderia ter uma sequência. E o Condé volta de novo com o Sobral, um jogador que não tem criatividade, principalmente ali com 20 minutos, já tomando um 2-0, né? Que depois saiu a jogada de gol, que eu confesso que eu fiquei com a impressão de falta na jogada. Eu acho que o jogador do Mirassol, né? O que até tá na tela aí, o camisa 44, Gabriel, alguma coisa aí, que o sobrenome eu não ouso dizer. Eu acho que ele foi até faltoso ali em cima do William Machado. O VAR acabou não chamando e o 2-0 no segundo chute do Mirassol praticamente se tornava um grande buraco que o Ceará tinha que buscar, porque nessa temporada, dentro de casa, o Ceará só tinha tomado 2 gols do Confiança na Copa do Brasil, né? Quando ele foi buscar o resultado e depois garantiu a classificação nas penalidades. Então, nesse sentido, o jogo ele ficou calcado nisso. Um Ceará dominando, posta a bola, fazendo 69 cruzamentos, Celso. 69 cruzamentos o Ceará fez. É muita bola na área. Muito cruzamento. E muito cruzamento. Aquele cruzamento, claro, com o método do Mirassol, né? Protegendo bem. O cruzamento que vem já ali da intermediária, que é aquela cabeçada que favorece mais a defesa do que propriamente ela vem lenta, né? A cabeçada que ela vai mais devagar. Né? É porque no futebol atual tá difícil encontrar jogada de linha de fundo, né? Aquele cruzamento que vem para trás, fazendo o arco para dentro e o centroavante cabeceando frontal, né? Então, assim, como era muito difícil, o Ceará só tinha um pouco mais de eficiência, e o Ceará ganhou, é bom lembrar, alguns duelos no jogo aéreo. Só para ter noção, o Pedro Raul, acho que no primeiro tempo, finalizou 8 vezes, que foi 12, acho que foi 11-2 no primeiro tempo de finalizações para o Ceará, né, contra o Mirassol. As duas do Mirassol foram os gols, e dessas 11 que o Ceará fez, 8 foi com o Pedro Raul. Então o Pedro Raul, assim, finalizou, teve uma também com o Pedro Henrique e tudo mais, mas não tinha outro repertório. Por isso que eu volto a citar. Tirando essa defesa do Walter, que foi uma cabeçada do Pedro Raul ali, ainda no primeiro tempo, né? Uma defesa que foi mais no canto. Qual outra grande defesa o Walter fez, sabe? Qual outro repertório de jogada o Ceará acabou implementando no jogo? Uma jogada por dentro, um chute de média distância. Não tinha. O Ceará ficou muito previsível no jogo. Porque, claro, talvez a melhor jogada de fato era no jogo aéreo. Não à toa, no segundo tempo, o gol que o Ceará fez e acabou sendo anulado foi numa jogada de bola aérea. Então, assim, é um repertório muito pouco, porque algumas peças não conseguem fazer o algo além. Não tem um outro jogador que, para o treinador acionar, esse jogador vai causar a devida eficiência. É só olhar as trocas que ele fez. Quando ele volta do intervalo, ele volta com o Lourenço, imaginando um jogador, claro, o Sobral estava mal, para ter um jogador de um arremate de média distância, mas era muito pouco. Quando vê a segunda troca, quando ele acaba colocando o Tubarão como um lateral direito, né? Assim, pô, o Tubarão para esse exato momento, sabe? Tanto que eu comentei isso na rádio, eu falei, a melhor opção é o Fernandinho. Por confiança no Fernandinho? Não, porque é um jogador diferente. E é só olhar o que está acontecendo com o Rômulo nesse momento. Merecidamente, só para deixar claro. O Rômulo, por exemplo, é uma peça ofensiva. E o Ceará precisou de um jogador ofensivo para o jogo do Inter e precisou também para o jogo de hoje. O Rômulo estava no banco, porque ele não está jogando bem. Então, se você tem no banco um jogador que o treinador não confia para mudar a situação do jogo, ele sendo um jogador de característica mais ofensiva, é óbvio que está gritando nesse exato momento. Precisa de mais peças. Não pode o Tubarão ser a opção, sabe? Para resolver uma partida. O Rômulo está vivendo uma péssima fase. O Guilherme não é mais relacionado. Então, todas essas questões que o Ceará atravessa, e aí só para deixar claro, o Guilherme também, o Guilherme não pode ser solução para o Ceará. Para o primeiro semestre, que você conseguiu fazer bem, o Ceará foi descuidado. Descuidado. Como é que você faz a campanha que faz? E parece que o Ceará se tornou uma equipe como, sei lá, o Grêmio, sabe? O Atlético Mineiro. Não, beleza. Temos aqui, porque eu estava dando uma olhada, eu acho que só o Ceará,
Acho que Corinthians também, Corinthians e Atlético Mineiro com problemas financeiros gravíssimos, não contrataram nessa segunda janela. Todo mundo contratou. Uma peça, Celso, uma peça. Será possível que o Ceará não consegue fechar com um atleta, um novo atleta? Ou os problemas que o Ceará tinha, o Ceará não detectava? Ou, e aí por isso que eu acho, estava negligenciando o momento que o clube estava atravessando, achando que as coisas estavam tudo bem, sabe? Garantir a classificação sobre o Sport e ganhar o clássico, então, tipo, pronto, não precisa urgência. É óbvio que precisava urgência. Não dá para chegar com praticamente, estamos aqui no dia 23, né, já de julho, com 13 dias ou 14 dias que a janela está aberta, o Ceará não ter uma contratação, meu amigo. Uma contratação. Será que o Ceará não vai trazer 2 pontas ou um centroavante de alta qualidade? Então, tente fechar logo com o nome, sabe? Porque eu vou falar até dessa maneira. Eu tenho plena convicção que o Ceará não vai fechar com um grande nome. Não vai. Para não acontecer do que aconteceu anos atrás, eu acho que eu citei aqui da outra vez, de quando chegar o Matheus Peixoto, esperou esse tempo todo para chegar o Matheus Peixoto, sabe? Para chegar e aí por isso que eu citei o caso do Derek do Sport, né? Vai chegar um jogador como o Derek ou o Alisson do Mirassol, não vai chegar um grande nome. Então, nesse sentido, o Ceará tem que abrir mais a gama de possibilidades e eu não sei por qual motivo, se está mirando prateleira alta ou se, no caso, está tendo todo cuidado, como se nada fosse acontecer, para uma sequência que virá, que é praticamente, Celso, a tempestade perfeita, que é isso que o Ceará vai ter que atravessar. O que o Ceará vai ter agora, nas próximas 3 rodadas... Até o fim do turno, realmente é o que há de mais difícil, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, 3 equipes que brigam para título, sabe? O jogo do Flamengo pode ser ali uma possibilidade, e é o Flamengo que a gente está falando, porque o Flamengo pode poupar porque vai estar envolvido com Copa do Brasil. Palmeiras, talvez, também pensando que acho que é entre Copa do Brasil e Libertadores. Mas mesmo assim, cara, como você vai imaginar, só para lembrar, o Ceará tem possibilidade, não estou dizendo que o Ceará não é impossível pontuar, mas contra as 3 melhores equipes hoje do Campeonato Brasileiro, o Ceará não tem até agora nenhuma contratação. E esse jogador já era para estar no elenco. Poderia estar se levando um tempo, porque se for um cara de fora, como foi o caso do Martins, que o Ceará contratou, até o cara se adaptar, até o cara entender, até o Condé entender que esse cara pode ser titular, porque são outras questões. Tipo, se esse jogador chegar, vai só para compor o elenco, como foi outros jogadores que chegaram, né, com o caso do Martins, por exemplo, chegou, não ganhou titularidade, entendeu? Até para a gente saber assim, pô, o Condé chegou, mas não está utilizando. Mas nem isso, o Ceará não tem nenhuma peça até agora. Então, assim, é inadmissível uma equipe que tem as limitações que o Ceará tem não ter nenhuma peça que tenha chegado. É óbvio que você tem que trazer peças que dê qualidade, não trazer por trazer. Mas eu acho que é inadmissível chegar nesse exato momento, já tendo 13 dias, ou é 14, nem sei mais como é, 13, 14 dias de janela aberta, sem contar com o período que o futebol estava parado. Porque do dia 10 de julho era quando você podia registrar o atleta. Nada impedia você de contratar esse jogador antes e registrar esse jogador exatamente nesse exato momento. Então, assim, não dá para aceitar essa condição que o Ceará se colocou. Então, pode ser, eu não estou dizendo que vai acontecer, que o Ceará esteja até o final do primeiro turno dentro do Z4. Se por acaso essa sequência pesada que se aproxima, essa tempestade que eu estou colocando, de fato for mais 3 derrotas, o Ceará tem alto risco de entrar na zona de rebaixamento. Porque as outras equipes, além de estar se reforçando, estão se recuperando na tabela. E fora que, quando voltar no retorno, já pega o Bragantino, outra equipe também muito chata, que o Ceará, assim, hoje, eu não tenho dúvida, o Ceará, hoje, mesmo fora do Z4, é o principal alvo de todo mundo ali de baixo, de Fortaleza, de Santos, né? Juventude, o Sport, enfim, tá uma situação mais delicada. Mas, nesse exato momento, o Ceará é o principal desejo de quem está lá atrás. Opa, que bom que o Ceará está caindo. Então, esse é o grande problema que o Ceará se colocou por, na minha avaliação, uma certa negligência. Volto até a falar do que eu já falei outras vezes, eu acho que o departamento de futebol conseguiu fazer um bom trabalho na montagem do elenco. Não era fácil, mas eu acho que esse momento de agora me pareceu um certo comodismo de que as coisas não poderiam sair do trilho. Algo até, e aí para encerrar, que Fred trouxe, né, daquele Náutico de 2019, 2020, não estou lembrado, que é aquele Náutico que começa muito bem, perdeu peças. Né? É o Diário.
Que aí sai Wagner Leonardo. Isso, sai Wagner Leonardo, que era com Camutanga, Eric, sai também, acho que não me engano. Eric, né? Foi até pro Ceará, no caso. Isso. Então, assim, quando perdeu aquelas peças, o Náutico foi ladeira abaixo, assim, fazendo campanha de lanterna. Tanto que acabou terminando no meio da tabela, né? Assim, a campanha pós aquele bom começo. E assim, numa Série A você não pode ser negligente com uma situação como essa. Porque a situação já é delicada e você não começa a trazer peças de reposição, se torna muito difícil. Então eu acho que faltou muita atenção do Ceará para esse momento, assim, porque estava muito na cara, assim, já eram dias, semanas que todo mundo alertava. Léo até chegou a falar aqui, logo depois do clássico, que ele falou: de nada vai importar uma vitória sobre o Mirassol, acho que ele falou isso, acho que do jogo do Inter, né? Porque o torcedor ele quer saber se vai ter peça de reposição, porque já não ia ter nenhum jogador novo para hoje. Então era para ter um jogador já tá pronto para o jogo do Cruzeiro, ou para o jogo do Flamengo, ou para o jogo do Palmeiras, mas até agora nada. E eu acho que agora, depois de uma sequência dessa negativa, onde o Ceará, dos últimos 6 dos últimos 9 jogos, não marcou gols, fica cada vez mais claro que essas contratações, né, assim, se não tinha urgência antes, agora vai ter que ter urgência. E aí essa urgência agora, Celso, o que é que pode acontecer? Trazer contratações precipitadas. Teve todo o tempo, tinha toda uma tabela confortável para não ter pressão. Agora tem o quê? Tem a pressão, o torcedor está com expectativa. Cadê? Tá demorando tanto, qual é o nome? Se aparecer um nome mais ou menos, o torcedor vai dizer: foi esse tempo todo para chegar um nome como esse? Enfim. Vai aumentando a pressão, né? Vai ficando. Vai... E até para quem chegar. Você imagina, Exato. o jogador que chegar, se o jogador não entregar, sabe assim, uma pressão desnecessária, entendeu? Diferente de você chegar com o time numa situação onde o time estava mais equilibrado. Agora, com uma sequência de derrotas, pode ser mais complicado para ele se adaptar. Bom, vou te fazer uma pergunta que a última vez que eu fiz, que era com o Fortaleza e Vojvoda, você disse que não tinha muita convicção de como ia ficar a situação de Vojvoda aí, e que acabou caindo, né? Você vê Condé ameaçado de alguma forma, ou você acha que está bem definido para a torcida, para a direção, que o problema está mais no elenco do que propriamente no comando técnico? O assunto Condé, por algum tempo, ele se tornava mais crítico ou menos crítico a depender do contexto do jogo. Então, às vezes, quando o Ceará jogar fora de casa, uma postura tímida, tanto que eu citei aqui o jogo contra o Santos, por exemplo, a última vitória do Ceará na Arena Castelão foi contra o Sport, na Arena Castelão. Um jogo a qual eu lembro, estava Fred, juntamente com o Cássio aqui, eu falei que eu não gostei do jogo do Ceará naquele dia. Eu só fui gostar do jogo do Ceará quando o Ceará fez o segundo gol, que o Ceará abriu o placar e depois deixou o Sport controlar as ações. Poderia ter empatado ali na reta final, né? O Zé Lucas, né? O João Lucas, eu esqueci o nome do volante. Zé Lucas, né? Zé Lucas, ele quase marcou um gol, por exemplo, no final do primeiro tempo, e eu falei: olha, o jogo que o Ceará está fazendo é um jogo arriscadíssimo. E era o Sport, que tem muita dificuldade. E o Ceará não conseguiu ser tão superior até fazer o segundo gol. Então, naquele dia eu fiz o alerta, porque eu falei assim: olha, não está tendo um jogo fácil para o Ceará, não. O Ceará, às vezes, está conseguindo o resultado, mas, assim, com muita atenção, muito foco, com grande atuação de William Machado, com grande atuação de Dieguinho, com grande atuação de Pedro Raul, com Galeano resolvendo. Então, era ali, na conta do Chamugni, dando assistência. Só que é isso. Cadê a peça? Qual é a outra peça que vai fazer o que o Galeano está fazendo? Que o Pedro Raul faz? O Lelê, por exemplo, tinha medo de finalizar no gol. Então, essa questão, em alguns jogos, o nome do Condé tinha uma crítica maior, que era, fora de casa vai ter que fazer uma postura diferente. Não dá para aceitar aquele 0-0 contra o Santos. Da maneira como o jogo foi conduzido, o Santos jogando mal pra caramba, o Ceará não conseguir tentar fazer algo a mais. Não dá para ter aquela postura contra o Juventude, que começa muito bem o jogo, abre o placar, recua, toma empate, toma virada. Isso era um problema que a gente olhava nos jogos fora de casa, onde eu batia muito nessa tecla do Condé. Mas um ponto que eu trazia, que eu acho que também era responsabilidade do Condé, era abrir mais essa gama de possibilidades. O Sobral, desde a reta final, ali antes da pausa do Mundial, para mim já vinha caindo de rendimento. Já era para ter sido um jogador que poderia ter dado mais oportunidade para o Lucas Lima. Tanto que eu falei aqui, eu acho que no jogo
da última vez, né, que foi contra o Corinthians na quarta-feira passada, que o que é que precisa acontecer para o Sobral perder a titularidade? Porque ele joga um jogo mal, joga outro jogo mal, faz um jogo mais ou menos, e esse jogo mais ou menos, não, tanto aí, tá vendo? E aí o Lucas Lima entra no jogo, faz um jogo razoável, não faz um jogo absurdo. Como ele não fez um jogo absurdo, então volta para o banco de novo. Então o Condé tem uma responsabilidade de tentar fazer o restante do elenco aumentar as possibilidades. Tanto que eu frisei aqui, que eu falei, se o Ceará pega o Palmeiras ou se o Ceará pega o Sport, né, assim, porque na época o Palmeiras era o líder, o Ceará é o mesmo time. O Ceará não tinha variação, o Ceará não tinha outras possibilidades. Nos jogos dentro de casa, como eu estava citando esse jogo do Sport, o Ceará acuado, assim, eu falei, meu Deus, tá pegando que time? Tá pegando uma lanterna, uma defesa frágil. É só olhar o gol que o Ceará fez contra o Sport. Uma jogada que oriunda de lateral. E isso, eu acho que o Condé, em certa parte, tem responsabilidade. Mas eu acho que, de maneira prioritária, tudo passa por contratações. Até para a gente saber o quanto o Condé vai saber trabalhar com essas novas contratações. Eu acho que ele sim tem uma responsabilidade, e ele tem uma responsabilidade como treinador, para cobrar novas peças. Não sou eu, não é o torcedor. Ele, como treinador, que ele sabe muito bem que muitas vezes um treinador sempre é o primeiro alvo, né, para fazer mudanças, ele tinha que ter tido esse cuidado. Olha, é o seguinte, não dá para a gente voltar sem nenhuma peça, não dá para a gente chegar até agora sem nenhuma peça. A tabela que se desenha aí vai ser muito pesada. Se vocês não me derem nenhum nome, a gente vai cair de rendimento. E eu não sei o quanto isso o Condé também aceitou esse discurso interno do Ceará. O que me aparenta, não é informação. Porque o que me aparenta é que todo mundo lá dentro achou que não teria dano. O Ceará não teria nenhum tipo de dano. Tá tudo tranquilo. E eu acho que tanto a classificação contra o Sport quanto a vitória no Clássico deu uma maquiada muito grande, porque nem todo mundo é o último e o penúltimo colocado da tabela. Então isso, eu não tenho dúvida que o Condé também pode entrar nesse balaio, mas não acho que o foco está nele nesse exato momento. Nesse momento, eu acho que está mais na diretoria de comunicar, ou pelo menos dizer se algum nome está próximo de fechar, ou, no caso, esses próximos dias, ser rapidamente aí para tentar anunciar um novo nome que esteja necessitando, né? Já que o elenco precisa muito. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca. Vamos seguir a nossa análise agora a partir dos desempenhos individuais, tá? Então, meu caro Alan Roberto, pode trazer já o campinho, já engatilhado, para que a gente siga o nosso programa, meu caro Thiago Minhoca. Vamos começar com Bruno Ferreira, mantido aí no gol, e até onde eu acompanhei assim, não vi nenhuma participação dele, nenhuma culpa dele nos gols, por exemplo. É claro que pode ser que alguns torcedores, eu vi, mas foi um torcedor, na verdade, dizendo assim, pô, primeira bola no gol é gol, a segunda bola no gol é gol, cadê o goleiro aí para chamar a responsabilidade numa defesa um pouco mais... Mas eu acho que os dois gols, assim, não tem muita responsabilidade também do Bruno, não, né? O primeiro ali, acho que teve uma falha muito maior da marcação, né? Assim, o Chico da Costa se movimentou e ali pegou uma finalização difícil para qualquer goleiro, pegando de frente, podia ser na esquerda, na direita, então não coloco culpa no Bruno. E no segundo gol também, uma bola que sobra ali, né? Eu volto a falar, acho que foi jogada faltosa na jogada, e o Bruno também não tinha muito, né? O Negueba recebeu ali de frente, fuzilou, não teve muita chance. Então, não considero um jogo ruim do Bruno, acho que faltou uma reposição melhor, teve algumas reposições com o pé dele que não foi tão boa assim, mas no geral não vou considerar. Acho que pouco trabalhou também, né? O Mirassol nem finalizou tanto, eu vou botar um razoável para ele, nada muito positivo também, nada muito negativo. Acho que dá para colocar essa positivo também não. Positivo também também não recordo nenhuma defesa que você faça. Isso aí foi impedir um gol, né? Vamos agora com Marlon e William Machado. Vamos lá. Marlon, eu acho que caiu de rendimento nos últimos jogos. Eu vou colocar um laranja para ele. Não vou colocar um péssimo, não. Mas eu acho que ele teve, de novo, um desempenho muito inseguro. E na jogada do primeiro gol, eu acho que ele não acompanha o Chico da Costa. Tanto que o Chico da Costa faz um movimento até simples, dá ali um passo para o lado, e com muita liberdade finaliza. O Marlon acabou não conseguindo fechar ali, né? Deu muito espaço para ele concluir a jogada com muita tranquilidade. Então, eu acho que Marlon também, eu vou colocar um laranja para ele. Não gostei de novo do jogo dele na partida. William Machado foi esforçado de novo, ganhou alguns duelos, mas teve um momento lá também que se atrapalhou, quase entregou ali
a chance do terceiro gol. Vou colocar um razoável para o William Machado, porque cometeu uma falha grave. Assim, uma falha que não foi tão grave porque não custou o gol. Mas também não teve tão bem, assim. Era ainda, para mim, o melhor jogador do lado defensivo do Ceará, apesar do Mirassol pouco atacar. Mas naquilo eu vou colocar um razoável mesmo para ele, um amarelo. Rafael Ramos e Nicolas. Aí são dois jogadores que, assim, o Ceará utilizou muito os dois. Falta de vontade não foi, mas faltou qualidade. O Rafael, do lado direito, teve um papel, e aí eu acho que foi muito dessa questão do esquema que o Condé estabeleceu. Como o Ceará não tem nenhum dos volantes que seja um jogador ou que finalize bem de média distância, nem Dieguinho e nem Sobral, e nenhum deles infiltra, o papel hoje do Rafael Ramos era cai para dentro, pode atacar à vontade, se torne meia. Então ele foi uma peça que ele criou muitas jogadas pelo lado direito para fazer esses cruzamentos. Então o Ceará ficou calcado muito nisso, não só com ele, mas principalmente com ele, Rafael Ramos, e com o Nicolas. Só que nenhum deles tem qualidade suficiente para... O Rafael Ramos até gosto de boa parte da bola que ele cruza, mas foram os jogadores que mais alçaram bola na área. Então, assim, o Nicolas vai muito da limitação dele como atleta. Se entregou bastante e tudo mais, assim, nesse ponto não dá para... Eu vou colocar... Complicado falar do Nicolas, porque o Nicolas, eu não espero que ele fosse entregar além do que ele entregou. Ele tem dificuldades, assim, entre ele e o Matheus Bahia é muito gritante a diferença. Mas o Nicolas, é porque eu tô entre o laranja e o amarelo, assim, porque ele tem muita escolha errada, sabe, assim. Eu vou colocar um laranja pro Rafael Ramos, que eu acho que ele perdeu algumas bolas também no ataque, muito por conta desse papel que ele tinha e perdeu algumas jogadas. E o Nicolas, é porque eu sei que a turma tá muito irritada com o Nicolas, mas eu acho que é muito mais pela qualidade dele como atleta do que propriamente do que ele entregou dentro de campo. O nível do Nicolas é baixo, não é alto o suficiente. Vou colocar um laranja, vai, que aí tem a ver com a peça, né? É um jogador mais limitado. Mas se entregou bastante, lutou muito, podia ser um amarelo aí, um razoável para ele, mas não tem uma qualidade. Ele recebeu uma bola ali, uma bela bola do Pedro Henrique, aliás, uma finalização fraquinha. Então ele não tem essa qualidade, não é um jogador... As bolas paradas, ele estava batendo muitos escanteios, aliás, o gol do Ceará sai através do escanteio batido pelo Nicolas, mas ele, em outros escanteios, ele bateu muito mal, a torcida já estava insatisfeita, toda vez que ele pegava na bola para bater uma bola parada e tudo mais, ali geralmente escanteio. Mas, enfim, teve muita entrega. Eu não vou colocar algo vermelho, porque eu acho que até ele conseguiu, em alguns momentos, ter essa entrega dentro de campo. Então, Nicolas, para mim, laranja. Perfeito. Vamos agora com o meio-campo, que tem Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni. Cara, vamos lá. Eu vejo que Dieguinho... Não gostei muito do jogo do Dieguinho. Acho que o grande problema desse meio de campo do Ceará... Teve lance, por exemplo, que o Chico da Costa, ele ajeitava de peito e não tinha ninguém, assim, sabe? O posicionamento do Dieguinho com o Sobral hoje totalmente errado. O meio de campo do Mirassol com muita facilidade. Então não gostei do posicionamento dos dois. Dito isso, vou colocar para o Dieguinho um laranja. Não gostei não da partida do Dieguinho. Confesso que não gostei não. Não achei muito interessante não. Muita entrega ali. E o do Sobral eu vou pesar mais. O Sobral, de novo, uma péssima partida, vermelho para ele. Uma jogada já no final do primeiro tempo, foi fazer um lançamento na área, horrível. Tentou uma finalização do primeiro tempo, horrível. Sabe, é um jogador que hoje não é mais para estar sendo selecionado, na minha avaliação. Assim. Claramente é um jogador que nem deveria ter começado a partida, não fazia nem sentido, na verdade, começar com ele. Então o Sobral, novamente, é uma partida muito abaixo, muita entrega, aquela coisa, mas cada vez mais atrapalhando. O Mugni também, eu achei outra partida ruim, com uns momentos razoáveis, assim, sabe? Acho que não teve... Eu vou ficar com razoável para Mugni. Acho que o Mugni fez um jogo razoável. Razoável, portanto, para Lucas Mugni. Aí a gente vai para o ataque, que teve essa composição aí com Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Eu achei que o ataque ficou muito concentrado em Pedro Raul, né? Pedro Raul conseguiu basicamente
Até estava olhando aqui, foram 11 finalizações, né? Daqui a pouco eu chego nele, deixa eu logo falar dos demais. Eu acho que Galeano foi mais abaixo hoje. Eu acho que ele não conseguiu ser tão efetivo, de uma maneira geral, assim. Foi um jogador que correu muito, mas não teve nenhum. Não consigo lembrar de nenhuma chance que o Galeano possa ter participado de maneira mais efetiva. Foi muita correria, muita jogada ali pela ponta. Vou colocar também um laranja para o Galeano. Não gostei do jogo dele. Muito bem. Laranja aí para ele. Já Pedro Henrique, eu acho que jogou um pouquinho melhor, mas também longe. Teve uma finalização dele perigosa no segundo tempo. Colocar um razoável para ele. O amarelo. E aí, Pedro Raul, pode colocar o verde, é o único verde aí dos titulares. Foi bem mesmo. Muita participação ali, muita luta, né? Ganhou bola ali, conseguiu escorar algumas jogadas para os companheiros e tal. Ganhou alguns duelos aéreos. A cabeçada mais perigosa, a melhor chance do Ceará, né, que foi no primeiro tempo. Uma bela cabeçada dele. Foi o jogador mais perigoso, mas é isso. Às vezes se torna muito previsível, né? Assim, essa jogada do Ceará, sempre com o Pedro Raul. Muito bem. Agora a gente vai com os substitutos, começando ali com Lourenço no lugar de Fernando Sobral. Vamos lá, Lourenço, gostei da entrada dele, é outro verde também, acho que ele deu uma dinâmica mais rápida no meio de campo, ele invertia a bola mais rápido, era um jogador mais dinâmico. Acho que faltou um pouco mais de uma tentativa de fora da área, ele até tentou, mas chutou em cima da marcação, teve uma que até que ele chutou e gerou um contra-ataque perigoso. Mas é isso, perceba, o Lourenço, que é um jogador que está abaixo nessa temporada, é um jogador que dá uma qualidade um pouco melhor. Não é um jogador, às vezes, um diferencial. Né? E é isso, o Ceará vai ter limitações mesmo, vai ter dificuldade. Mas o Lourenço pode ser um jogador, às vezes, que pode ser acionado mais vezes. O Mugni está caindo de rendimento nesse momento. Acho bom o Condé tentar ver algo diferente, muito embora o tipo de jogo que vai ter os tipos, né? Os 3 jogos que vai ter pela frente são jogos bem mais difíceis. Talvez ele vá pensar para um time jogar pelo empate, né? Porque as chances de ganhar agora se tornam mais difíceis. Então o Ceará vai ter que fazer uma outra maneira para tentar conseguir somar pontos. Os outros que entraram ali, o Tubarão entrou como lateral direito, cruzamentos ali na intermediária. Eu confesso que se era para entrar um jogador com essa característica, o Rafael Ramos, na minha avaliação, até faz cruzamentos melhores. Eu vou colocar um laranja para o Tubarão, não acho que causou efeito nenhum a entrada dele. Achei realmente assim. E aliás, teve uma jogada que ele perdeu ali, que ele poderia até ter também gerado um gol pro Mirassol, assim, uma saída de bola bem errada, que poderia ter tomado mais um gol, o Ceará. Aí o outro que entrou junto foi o Ailon, né? Isso. Foi o Ailon. Que chegou a fazer gol, né? Chegou a fazer gol e tal, chegou a ser participativo também em algum momento. Mas eu vou colocar um razoável pro Ailon. Vou colocar um razoável. Teve bastante entrega, e eu acho que aí é onde entra um problema muito grave, assim, sabe? Para o Ailon tá sendo uma solução, para estar sendo um jogador que, sabe assim, para mudar o panorama da partida, e ele poderia ter feito o gol, eu confesso que eu ainda não tive muita certeza da jogada. Que o Fernandinho disputa a bola, ele disputa. Eu não sei se de fato ele tocou na bola, mas eu acho que ali era só não saber toca se... na bola. Não, ele não toca na bola, não. Teria tido ali uma marcação de impedimento, né? Tanto que ele chamou o árbitro principal para olhar, saber se tinha interferência. Eu acho que ele tenta disputar a bola, mas enfim, eu fiquei com uma certa dúvida, mas também não vou achar que foi um erro grave, um assalto para o Ceará. Só não tive total convicção de que o lance realmente estava irregular, mas o Ailon para mim vai ser razoável. Aí os outros... O lance, Minhoca, é daqueles que você fica na dúvida se ele interferiu na jogada ou não, porque que ele disputa, né? Isso. Obviamente ele disputa a bola, e na minha análise também é um pouco óbvio que ele não toca na bola, né? Mas a arbitragem entendeu que aquela participação, aquele ato dele de tentar cabecear, desviar a bola ali, é suficiente para interferir, né, no lance. Entendi. É isso. E os outros que entraram, né? Que foi Fernandinho no lugar de Galeano e Matheus Araújo no lugar de Dieguinho. O Fernandinho, que foi a primeira troca, ele recebeu algumas bolas, não acho que causou muito efeito. Também não acho que entrou... Aquela coisa, não ajudou.
não ajudou. Não acho que fez besteira, mas também não causou impacto nenhum. Teve uma jogada que ele até consegue se livrar ali da marcação e tal. Vou botar um razoável para ele também. Acho que foi... Não fez um pouco mais do que Fernandinho, né? Em termos de participação ofensiva. Mas também não acho que vou colocar um negativo, assim. Acho que não foi como os outros. E o Matheus Araújo também foi para mim meio nem fede nem cheira. Já foi ali na reta final, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Entrou com 39, 40, eu acho. 41, por aí. Já era 39 minutos. 39 minutos. Acho que até dá para colocar um branco aí para ele mesmo, porque pouca participação no jogo. Eu até teria colocado ele já antes, né? Mas é isso. É a escassez de peças de mais qualidade. E é isso. Às vezes o Matheus Araújo tem que fazer além do que ele é como jogador. O Lourenço tem que fazer além. O Ailton tem que fazer além. Então, para o elenco que tem, as limitações que o Ceará tem, e eu não estou dizendo que o Ceará tem que ser uma equipe infalível, não. Mas o Ceará tem que ter mais peças para essa qualidade. Para mim, o que representa. E aí já chegando no Condé, já pode até colocar, viu, Alan, Pedro Raul como o principal destaque do Ceará no jogo, né? O melhor da partida. Melhor da partida, né? E falando de Condé, eu acho que ele errou muito na escalação do Sobral. Eu acho que perder esse time com o Lucas Lima, e volta a falar, Lucas Lima não está jogando uma bola a ponto, mas o Sobral não está jogando bem. O Sobral não é um jogador para ser uma peça para ajudar. Pode ser até que o Sobral, para esse trio de jogos pesados que vai ter pela frente, seja o perfil. Porque o Ceará vai ter que jogar pelo empate. Né? Se puder ganhar, melhor ainda. Mas são 3 jogos que o Ceará vai ter que evitar perder. Que vai pegar o Cruzeiro, que para mim é a melhor equipe hoje do Campeonato Brasileiro, e depois Flamengo e Palmeiras. Talvez o contexto do Sobral funcione mais. Mas essa escolha para o jogo de hoje, depois que o Lucas Lima fez uma partida que eu considerei boa, ok para boa, foi um grande erro do Condé. E nas trocas também, eu acho que ele foi muito burocrático, só colocar o Lourenço ali. Eu queria ter visto algo diferente, principalmente porque já estava 2-0 no primeiro tempo. Poderia ter sido um pouco mais ousado. Dito isso, eu vou ficar com um laranja para o Condé. Não vou dizer péssimo para o Condé, porque eu acho que o time ainda criou. O time, eu acho que só ficou o repertório muito similar. Era sempre jogadas de bola alçada, como eu falei, 69 cruzamentos, meu amigo. 69 cruzamentos. Então... E você não fazer nenhum gol, né? Exato. O que fechou anulado, no caso, né? Não, é isso, é que eu estou dizendo. Dava para ter trabalhado outras possibilidades de jogadas ofensivas melhores. Mesmo o Mirassol, só para destacar, né? O Mirassol é o que não é à toa, né? Tá fazendo a campanha que tá fazendo, não é à toa. E não é por acaso, né? Não é por acaso que o Ceará teve tanta chance para cruzar. Né? Isso aí são desenhos de jogo que fazem parte aí da proposta do Mirassol, né? Que ele consegue aplicar bem. Você evita, você força de repente, né? Vamos colocar dessa forma, o adversário aí para chuveiradas lá na área e evita as bolas mais trabalhadas pelo centro ali. Né? Perfeito. Muito bem. Só lembrando, Minhoca, que daqui a pouquinho começa a segunda edição do nosso pós-jogo com Vitória Esporte, tá? Vem aí Fred Figueroa, Maes Cássio Zirpoli, Cauê Diniz e Vitor Vilar para trazer essa análise desse clássico para vocês. Minhoca, obrigado, viu, meu irmão? Considerações finais aí, meu velho? Não, deixa eu ver aqui. Essa semana voltaremos amanhã a analisar o raio-x dessa rodada, né? Uma rodada que está toda quebrada aí, a 16ª rodada com mais cara de 14ª. Mais da metade dos times vão ter 14 jogos. E voltaremos também aí já para falar também no sábado do jogo do Fortaleza contra o Bragantino também, mas se liga, não deixe de se inscrever no canal. Estamos aí perto de 91 mil inscritos, faltando pouco aí. E já chega dando like. Ativa o sininho, galera. Importante, tá? Isso. Perfeito. É isso. Estive aqui com o Thiago Minhoca na última hora. Queria agradecer também a meu querido Alan Roberto, que dirigiu essa live com a gente. E, sobretudo, agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia. Obrigado pela confiança, obrigado pela moral no nosso trabalho, pela moral que vocês depositam aí no nosso trabalho, toda a confiança, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.